Olá, eu sou Jaqueline Giglioberti, conhecida como Jaque. Vocês podem me chamar como Jaque, porque Jaqueline é quando a mãe tá muito brava, né? Então é melhor não chamar de Jaqueline. Não, aqui é Jaqueline, né? Tem ainda o finalzinho do E, então é só Jaque mesmo. E eu tenho 40 anos, eu tenho 21 anos e meio trabalhando com finanças. Em 20 anos eu trabalhei só com instituições tradicionais e há 1 ano e meio eu trabalho com planejamento financeiro, ajudo as pessoas a fazerem suas reservas financeiras e utilizando inclusive ativos digitais. Que maravilha, né? É uma novidade, né? Todo mundo agora mudando para investimento em ativos digitais. Exato, então, exato. Bom. Quanto tempo você está trabalhando com ativos digitais? Com os ativos digitais há 1 ano e meio. Mas eu trabalhei 20 anos no mercado tradicional, sabe? Pode falar sobre isso também, né? Então, de onde saiu a ideia depois, né? A gente quer saber, né? Então, eu sou formada em letras, eu detestei dar aula. Eu também sou formada em letras. Mas assim, quando eu estava fazendo a minha faculdade de letras, eu tinha que trabalhar. Lembra? Não sei se você se lembra aqui no Brasil, no Banco do Brasil e Caixa Econômica, aquele coletinho amarelo ou aquele coletinho azul. Me lembro, sim. Em que posso te ajudar? Muitos anos, sim. Então sempre gostei de ajudar pessoas desde aquela época. Maravilha. E para me sustentar na faculdade de letras, eu acabei trabalhando, né, como contratada nesses bancos. E eu descobri que eu odiei dar aula e eu amei trabalhar em banco. Nossa. Na verdade, desde pequenininho eu tinha uma paixão de olhar o mercado financeiro, a bolsa de valores, aqueles telefones, o povo anotando. Eu achava aquilo o máximo. Interessante. Você lembra? É interessante, sim. Eu me lembro. Enfim, mas eu nunca imaginava que ia trabalhar com isso no futuro. E terminei a faculdade de letras, ingressei na faculdade de administração. Desses 20 anos de instituições financeiras tradicionais, meus 13 últimos anos eu trabalhei em uma cooperativa de crédito. Sabe o que foi muito legal de início, assim, da cooperativa de crédito? O pessoal não acreditava, Ângela. Não acreditava, né? Não. Você lembra que o povo falava assim, mas cooperativa de crédito vai roubar teu dinheiro? Era uma novidade, mas eu acredito que talvez tinha empresa fantasma também, tinha muita coisa errada, porque aparecia às vezes, não era? Não, assim, o que o pessoal não acreditava mesmo era no projeto de cooperativismo. No projeto mesmo. Entendi. Porque quando você ingressa na cooperativa, você entra como sócio, né? Você não é Sim. igual ao banco que você é cliente. Então, toda cooperativa, quando você entra, você tem que aportar um dinheirinho produto, lá, produto lá, né? Entendi. Você tem que comprar as cotas, vamos dizer assim. Então, eu não sei se tem a ver, se a minha pergunta aqui é cabível, mas eu me lembro que teve uma época que tinha fazenda do avestruz. E muitas pessoas investiam em avestruz. Eu não sei se tem a ver com isso, ou se é uma coisa diferente, ou se é um investimento diferente. Então, nessa época, as pessoas começaram a desacreditar quando descobriram que a fazenda de avestruzes era uma furada. Que eles pegavam o dinheiro das pessoas e não era investido em avestruz. Eu não sei se você se lembra disso. Então, foi muita gente para a justiça, muita gente acabou perdendo dinheiro, teve muito caloteiro que pegou e sumiu no mundo, por aí. Então, muita gente investiu, inclusive eu estava querendo investir em avestruzes. De repente, eu vi uma notícia no jornal, né? Quem tinha investido, perdeu. Mas é que assim, todo começo, ele tem os seus problemas. Por exemplo, as cooperativas hoje, elas estão completamente fortalecidas, né? Já estão bem consolidadas. E os ativos digitais, eles estão passando pelo mesmo processo que antigamente. Então, mas que nem, por exemplo, você falou da cooperativa de avestruz. Eu acho assim, todo começo, quando você vai desbravar, tem a empresa boa e a empresa ruim. Sim. Quando a gente fala em ativos digitais, as pessoas, a primeira coisa que elas acham que é pirâmide, né? Sim, e não tem nada a ver. Realmente é. Não tem nada a ver. Tem fundamento, a moeda Bitcoin, os ativos digitais, os ativos virtuais, eles têm fundamento. Alguns têm até lastro econômico. E depois agora tem o apoio do governo também, não é? Porque no começo eu fiquei sabendo que alguns membros do governo, eles não acreditavam muito nisso, porque eles não entendiam do assunto. Porque não entendiam. E hoje em dia tem gente Exato. Estudando sobre isso, inclusive meu filho estuda, né, sobre ativos digitais também. Então tem muita gente estudando, e daí Sim. o governo também, eu fiquei sabendo que eles fizeram a mesma coisa, que eles começaram a estudar o assunto para poder ajudar e apoiar as empresas, não é? Sim. E como é que tá isso lá na Inglaterra? Qual cidade que você mora lá mesmo? Eu moro em Axley, é no estado de Cambridge, né? Tipo uma vila que fica num lugar onde não tem assim uma
uma cidade, na verdade. Eu faço parte de 2 cidades. Eu moro entre uma cidade e outra. Ou seja, nós não temos nenhuma, mas nós temos 2. Uhum. Eu pago imposto para uma cidade, mas eu moro perto de Peterborough. Então fica assim. Mas é um lugar bem gostoso, bem legal. Ai, que legal. Então, mas meu filho trabalha em Cambridge, eu trabalho no mundo, né, todo agora. Se Deus quiser, mais ainda. Pois é, os ativos virtuais, os ativos digitais, eles dão essa liberdade, né? A pessoa pode investir em qualquer lugar do mundo, Sim. morando em qualquer lugar do mundo. Lá também Sim. está em alta investimento em ativos digitais. E assim, e a gente vê hoje um movimento do mundo inteiro, inclusive das grandes empresas que você vê, por exemplo, a BlackRock, né? E várias outras empresas, trazendo o Bitcoin, por exemplo, como reserva financeira, como o que eu me lembrei agora, por exemplo, gente. o que eu me lembrei agora é que, inclusive, por exemplo, às vezes até alguns táxis lá, se a gente entra, eles falam aceito pagamento em bitcoins. Olha que benção. Então tem algumas formas de pagamento, inclusive que as pessoas querem acumular, eles aceitam pagamento em bitcoins. Porque o Bitcoin, assim, ele no começo era muito transacionado como meio de pagamento e de fato ele veio para ser um meio de pagamento, só que a escassez dele já transformou ele em reserva, né? Sim. Em reserva de valor. Então, vários países estão fazendo suas reservas de valor. Bancos tradicionais, pode digitar, pode clicar e digitar quais bancos aqui no Brasil estão comprando ativos virtuais. Vai sair lá Itaú, Banco do Brasil, C6, Nubank. Os bancos mais famosos, os bancos mais conceituados, né, já estão usando. Na Inglaterra também, por acaso também, a gente fica sempre sabendo, né, sobre isso, sempre tem anúncios e tem mais pessoas trabalhando com isso também. Exato. E mais pessoas investindo, que isso é um investimento, na verdade, não é? Então, tem bastante gente investindo também. E agora uma pergunta, por exemplo, com esses anos todos de experiência, você teve experiência em banco, em finanças e etc, e agora está no mercado digital, né? Uhum. Você já teve alguma coisa que você viu um erro? Não digo que seja seu, mas seu ou de algum colega de trabalho ou de algum cliente que você falou, isso poderia ter sido evitado se a pessoa tivesse um conhecimento melhor sobre o assunto? Assim, uma coisa que você pode dizer que alguém errou, falou, não devia ter feito isso, ou devia ter feito uma coisa diferente? Tem alguma coisa assim que você pensa que você poderia falar para outras pessoas terem um exemplo e não cometer o mesmo erro? Eu já. Muitos. Meu Deus, muitos. Por exemplo, tem um caso de uma pessoa que eu atendi e ele recebeu uma herança. Só que de forma tradicional a família investia só em imóveis. E ele recebeu essa herança, o que ele foi fazer? Ele foi comprar terrenos. Foi comprar um monte de terrenos. Era o exemplo que a família dava, que era né? o exemplo que a família dava. Foi comprar terrenos. E ele se descapitalizou. Então, tipo assim, tô falando de mais de 1 MM. Nossa, ele não tinha moeda no bolso, no banco, mas tinha imóveis. Aí ele falou assim, não, mas é porque minha família sempre comprou, vai valorizar e tudo mais. E de repente ele ficou descapitalizado. Nossa, isso foi um erro, realmente foi um erro. Foi um erro. Um erro financeiro, né? Um erro financeiro. Se você tem dinheiro, você tem liberdade para você ter mais tempo com a sua família. Se você tem dinheiro, você tem liberdade para viajar mais, para ver amigos, para fazer o que você gosta. E às vezes, por exemplo, você disse, ele tinha imóveis, né? Tinha um valor grande investido em imóveis, mas ele não tinha dinheiro, por exemplo, para fazer uma viagem dos sonhos de repente, não é? Não. E aí acaba tendo uma vida simples, sendo que poderia ter uma qualidade de vida melhor. Pois é, e nem gastar tanto às vezes. Às vezes faria, por exemplo, como você estava me explicando antes, tinha um investimento, vai ganhar naquilo, talvez a mesma coisa que ele ganharia nos imóveis, mais. Uhum. E ainda teria liberdade financeira para usar o dinheiro para ter um nível de vida muito melhor, fazer coisas que a pessoa gosta, que isso é muito importante, né? Tempo da gente aqui nessa terra é curto, então a gente tem que aproveitar. E olha, eu gostei muito das suas dicas, porque algumas coisas já conhecia, né? Mas também gostei das suas dicas, olha, e eu não paguei nada por isso, gente. Bem legal você ter falado isso. Você sabia que as pessoas acham que para conversar com um assessor de investimento tem que pagar? Então, eu também pensava isso. Não, tem que pagar não. Ô Jaque, olha, eu tô aqui, vamos trocar uma ideia. Eu adoro, porque cada vez que eu converso com uma pessoa, primeiro porque assim, não paga, tá? Não paga. Bom saber disso. Não paga. É bom saber disso. Paga. Mas quando eu vou aprendendo, cada pessoa que vem, eu vou aprendendo. Porque assim, a gente tem que trabalhar o planejamento financeiro dela. E eu vou aprendendo com essa pessoa assim, olha, você tá fazendo isso, cara, vamos fazer isso assim junto. Ou
Sempre a gente tem a troca de informações, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe qual é o ativo mais valioso desse mundo? O ativo mais valioso? O ativo mais valioso do mundo. Pra mim, eu acho que é o tempo e saúde, não é? Tempo. É tempo. O ativo mais valioso é tempo. Então não adianta a gente trabalhar e no final das contas você não tem tempo pro teu filho, não tem tempo pro teu marido, pra você. Primeiro que o primeiro tempo tem que ser pra você. Sim, com certeza. Sempre pra você, porque se você não tá bem, como é que você vai distribuir? Por exemplo, eu vim aqui pro Brasil, passar o aniversário da minha mãe com ela, porque eu trabalho por conta própria, tenho negócios na Inglaterra, não é? E daí resolvi, eu mesma resolvo quando que eu saio de férias, para onde eu vou, o que que eu faço. Então resolvi vir. E a Jaque é uma pessoa que eu conheci a última vez que eu estive aqui no Brasil. E daí eu fiquei sabendo, né, dos negócios dela, do que ela faz. Gostei do assunto, convidei para o podcast e ela aceitou. E está trazendo informações novas para mim e para todos que vão assistir esse podcast, que é uma maravilha. Gostei muito de te conhecer, estou gostando muito. Pode continuar explicando mais, pode falar mais, porque eu tenho certeza que muita gente vai se interessar por este assunto. Então, menina, você falando, né, lá da Inglaterra, por onde você mora tem bastante brasileiro, né? Tem muito brasileiro. Na Inglaterra, brasileiro. nós éramos 300 mil brasileiros na Inglaterra. Só que devido ao Brexit e ao lockdown, muitos brasileiros voltaram para o Brasil. Ou alguns foram para outros países. Porque alguns talvez estavam se regularizando, alguns não tinham documento, alguns perderam o trabalho. É aí que está, perderam o trabalho. Se eles tivessem um negócio, de repente, podiam ter continuado, né? Sim. Mas perderam. Então, hoje somos na média de 250 mil brasileiros no Reino Unido. Olha só. Ainda é bastante, ainda você é bastante. Sabia, esses brasileiros que trabalham fora e juntam, né, tua grana, a gente atende muito, sabia? Então, porque é tudo digital. Muito. E é bom saber uma empresa, né? Você trabalha com uma empresa idônea. Uhum. É muito bom para indicar, por exemplo, se eu souber de pessoas lá que queiram investir e não sabe onde, porque não sabe se pode confiar, é bom saber informações. Sim, a gente atende bastante porque... imagina você faz um bolo de aniversário, lindo, maravilhoso, todo decorado. E você vai fazer esse bolo para você mesmo, um bolo de aniversário que seja para você. E na hora de você cantar o parabéns, alguém cortou um pedaço do teu bolo, né? Você vai cantar parabéns com um bolo cortado. Não é desanimador? Com certeza absoluta. Isso é juntar dinheiro sem ter estratégia. Sabia? Porque você junta dinheiro e aí a hora que você vai desfrutar dele, ele já não tá mais na mesma quantia. Gente, eu tô aqui no final do podcast com a Jaque, foi muito legal. Então, Jaque, eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Você, como uma mulher empreendedora que mudou a sua rota de trabalho para fazer o que você gosta, para ajudar pessoas, gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que vão assistir esse podcast. Olha, não desista nunca dos seus sonhos. Não tenha medo de mudar, não tenha medo de mudar a rota. Para você que tem sangue na veia, sangue no olho, ou que a gente chama, né, sangue nos olhos, não desiste. Tenha muita fé em Deus em primeiro lugar. Sempre fé em Deus, acredita que Deus sempre tem o melhor pra gente. Seja uma pessoa boa, de coração bom, de energia boa, de vibe boa, positiva. E corram atrás dos seus sonhos. Se vocês acham que estão fazendo algo que não faz sentido, procura algo que faz sentido para a vida de vocês. Porque, lógico que trabalhar não é alegria de todo dia. Todo dia, eu amo. Tudo que a gente vai fazer tem os seus intempéries. Então a gente tem que aprender a lidar com o que é bom, o que é ruim. Mas o principal, a gente tem que fazer algo que faça sentido para nós e que a gente possa transbordar, ajudar a vida das outras pessoas. Essa é a chave do negócio. Que maravilha. Gostei muito desse podcast. Muito obrigada por ter aceito, realmente. Eu que muito agradeço. Obrigada. Vocês estão assistindo. Primeiramente, obrigada, Ângela, por esse convite maravilhoso. Eu amei, é uma experiência nova. Foi um prazer. Obrigada.